Pô, Ah, aqui já é. Que horas são agora? Porra, aqui já é tipo 10h30 já, da noite. Daí, olha, daí é achei que chato. fosse, Co- que fosse Como eu 5 horas. acordo meio cedo, aí é 3 horas de diferença, né? Ah, Pode crer. Vamos dar uma olhada aqui. A figura mostra o gráfico da velocidade de uma partícula que se move sobre o x. Então é um gráfico da velocidade em função do tempo. E da uhum. velocidade só na horizontal, né? Só em x. Sua posição inicial é x igual a zero e t igual a zero. Em t igual a 6, qual é a aceleração da partícula? Beleza. E tem uma coisa anotada ali, uma suposta resposta certa. Sabes fazer essa conta aí? Se chegasse na prova hoje, saberia resolver? Calma aí. Bom, é porque, cara, meu pior ponto é lembrar a fórmula. Eu sou muito ruim de fórmula, muito mesmo. Lembrar a fórmula? Tá bom, se for isso, tá, a gente se vira, né? O problema é quando não dá pra interpretar e tal. Ah, sim, também tem esse problema, mas Tem isso, algumas fórmulas só que tu tem que lembrar, então, claro, né? Para cada assunto tem algumas fórmulas, mas para esse aqui, né? Tu tem as fórmulas do MRUV, né? Que é o vovô Ateu, sorvetão, Torricelli, certo? uhum, Então, aqui, por exemplo, como nós temos um gráfico de velocidade em função do tempo e pede aceleração, então tu tens que utilizar a equação que tem tudo isso que eu acabei de falar: velocidade, aceleração e tempo. E essa equação é a vovô Ateu. Com certeza tu já viu ela na faculdade, né? claro. Uhum. Você faz curso do quê? Eu faço telecom. Pá, pode crer. Não é para ter tanta matemática, né? Cara, não, mas é telecom, tipo, é engenharia de telecomunicações, entendeu? Ah, então é engenharia, então tem que ter. Tem uns cursos É. mais tecnólogo de TI, essas paradas aí, não tem tanto, né? Ah, sim, ó. Precisa de tanto, mas na tua precisa. Então engenharia é hardcore. Então o que que a gente pode fazer aqui, meu velho? Putz, tanta coisa. Bem, eu quero fazer uma interpretação ensino médio aqui contigo. Tu concorda comigo que isso é uma reta, né? Sim. Nós temos uma reta. E toda reta tem um tipo de equação, que é y igual a x mais b. Com certeza tu lembra disso do vestibular, da Sim. escola, né? Ax mais b, muito bem. O que que acontece, meu velho? Esse a gente chama de coeficiente angular, ele está associado com a inclinação da reta, com a variação. Então, eu olho para essa vovó ateu aqui e coloco assim, comparo claramente que o a de aceleração é igual ao a do coeficiente angular da reta, certo? Uhum, certo. Por comparação. Entendeu o que eu quis dizer aqui, ó? Esse a tem a ver com esse a. A velocidade tem a ver com o eixo y. E o tempo tem a ver com o x. Por que que eu estou fazendo essa analogia bem ensino médio aqui? Porque lá no ensino médio a gente aprende a calcular o coeficiente angular da reta fazendo ΔY dividido por ΔX, lembra? Ah, sim, aham. Pois é. Então aqui nós vamos ter uma coisa parecida. Só que em vez de ΔY é o cara que é o Y aqui, que é a velocidade. Uhum. E aqui é o tempo. E Faz- agora tem que colocar valores ali onde tu sabe a velocidade e o tempo, porque delta é velocidade final menos velocidade inicial. E o Uhum. tempo é tempo final menos tempo inicial. Daí tu deve estar pensando, professor, mas não tem que usar a equação? De certa forma, a gente está usando a equação. Só que a gente não está levando em conta, né, que aqui é só isolar o A que ia ficar desse jeito, tipo, passa o É. V0 para o outro lado, ó, V menos V0, certo? E o T, professor, tem um T só, é verdade. Por que que tem um T só aqui e aqui tem dois? Porque, de modo geral, a gente considera o T inicial como zero, né? Ah, Esse é o sim. ponto. Então, por isso que não aparece dois T's ali na equação, só por isso. Única e exclusivamente por isso. Senão deveria ter delta T aqui mesmo. Tá, depois de todo esse papo, eu vou pedir para tu fazer uma coisa. Eu vou pedir para tu tirares 2 pontos aqui dessa reta, Uhum. certo? E encontrar a aceleração, beleza? Porque uma vez que a aceleração é o A, ela é constante e é assim no MRUV. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração é constante. Quem varia é a velocidade e a posição, ok? Então, para tu achares a velocidade, a aceleração, é só fazer ΔV sobre ΔT, ok? Que é basicamente pegar um ponto qualquer, outro ponto qualquer e jogar os valores. Beleza? Por exemplo,
Quem que é esse ponto aqui? Qual que é o valor do tempo nesse ponto? Oi, E a posição? Quer dizer, a velocidade, desculpa. 2 metros por segundo. Isso. Então é tipo ponto 82. Aqui, quem que é? Mesma coisa. Tempo É zero. e... O tempo é zero? Não, o tempo é 4, a velocidade é zero. Monstro. Agora com essas informações é só tu jogar certinho aqui, fazer a diminuição e pronto. Mas pode ser aleatório, então eu posso pegar o ponto 2 e menos um, né? Uhum, não importa a ordem, não importa. Beleza. Contanto que tu mantenha, tipo, final menos inicial. Aquele ponto que tu definiu como final vai ser final tanto para y quanto para x, entendeu? Uhum. Beleza. Beleza, quando encontrar isso aí, me fala. Oi, desculpa. Quando tu encontrares a resposta, me fala. Ah, tá. Isso. Hum. Deu meio. Meio, aceleração deu meio? Meio o quê? Meio metro por segundo quadrado. Ah, agora sim, a unidade tá certa, isso mesmo. Bem, vamos lá então. Vamos para a próxima. Ele está pedindo ali a outra coisa, né? Qual é a posição, né? Qual é a posição em 6 segundos? Então, tu tens que fazer alguma conta aí para encontrar a posição em 6 segundos. Tá, Qual conta? Tu deve fazer alguma conta, talvez que envolva, né? Essas fórmulas que a gente tanto aprende aí, né? tá, Por então, exemplo, sorvetão. Lembra do sorvetão? sim, lembro. No instante t igual a zero. Oh, t igual a zero. T igual a 6. Vamos lá de sorvetão, então. Agora tu tens que olhar para o gráfico, ver quem é V0, quem é S0. Aceleração a gente acabou de calcular, tu falou que era meio, né? Uhum. E pronto, né, meu velho? Com isso aí você vai conseguir resolver sozinho essa conta aí. Show. Peraí, deixa eu Mas pensar. vamos aos poucos. Entendi. Tu, assim, tenta fazer o máximo possível sozinho, né? Porque a gente só aprende quando a gente tenta, percebe o que não sabe, etc. Deixa eu só dar um zoom aqui pra tu enxergar. Tá conseguindo enxergar bem? Eu Tô. queria mostrar tudo ao mesmo tempo, mas é que, né, Tá de boa. não dá pra se ter tudo. Tá de boa. Beleza? O sorvetão eu peguei aqui já. Ah, o sorvetão tá de boa. Beleza. Pode. Ah, não sei pra ver o gráfico. É instante t igual a 6, né? Isso aí. É, pô, então, no caso, agora a gente tá pegando um caso mais global. Então, V0, no caso, seria o menos 2. Tô certo? Uhum. Beleza. O S0, ele falou alguma coisa sobre a Bem, posição do zero dele? sim, sim, sim. Se tu olhar, o problema é o seguinte, né? O problema é que bem, não tem problema nenhum, tô falando besteira. Esse gráfico deixa bem claro quem que é o V0, né? Vamos começar pelo V0. Quem que é o V0? Não, o V0, beleza. O V0 é menos 2. Menos 2, muito bem. Agora, ele também deixa claro quem é o S0, né? Porque na realidade, na verdade, né? É uma coisa que tu define, certo? Ou o enunciado define, né? Olha só o que o enunciado falou aí sobre a posição inicial, dá uma lida. A posição inicial é zero. Ah, então beleza. Ah, então, É, então já põe direto ali, né? Só copia e cola ali, pode crer. show. Mas, Física é assim, velho. Às vezes é só colocar as pecinhas no tabuleiro, tá ligado? é. Uhum. Mais 35. Tá, isso aqui vai dar menos 12 mais 18 sobre 2, 9. Menos 12 mais 9, 3. Menos 3, verdade. 3 metros. Hum, pode crer.
Muito bem. Então, quando tu terminar, me fala aí, hein? Quando tu chegou no que ele pediu ali, Sim, sim, já tu acabei. vai falar. Deu quanto mesmo, então? Menos Deu menos 3? 3 metros. Então é o que tá batendo ali com do enunciado, né? Pode crer. Show, maravilha, então. Pô, que bom. Show de bola, meu velho. E me diz mais sobre essa prova aí. Quando é que vai ser? Como é que é? Exame? É o que essa desgraça aí? Cara, então, física, pô, infelizmente, cara, eu vacilei muito esse semestre. Física foi uma matéria que eu deixei um pouco de lado, sabe? Não podia ter feito isso. Eu subestimei a física. Aí Aham, eu sei como é. quando eu vi, eu já tava de prova final. Essa é a prova final, são 10 questões. É, Às vezes tu olha pra física assim, parece que é coisa de ensino médio, né? foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi exatamente Uhum. isso. Também passei por isso. É, Passei na cagada em física 1 na faculdade. eu acho, pois é, eu vacilei muito, cara. Tipo assim, eu tô tentando compensar o semestre todo em muito pouco tempo, sabe? Padrão, né, tio? Padrão. É, Ah, pode crer. são 10 questões de múltipla escolha e nem desenvolvimento conta, só a resposta. É múltipla escolha, então ela só vai pegar a Só, resposta. putz, assim é ruim demais, né, É cara? horrível. Putz. Esse formato da UF de física é horrível. É, eu tô ligado que eu já ajudei bastante gente aí nessas trabalhinhos, provinha e tal, né, cara? Nossa, ruim demais, velho. Que é isso? É, Bem, vamos pra próxima? Deixa eu pegar vamos. aqui. Vocês usam o Halliday na faculdade? É mais o Randall, o Randall. Randall, porra, esse aí eu não conheço, velho. Outra hora tu me manda o PDF dele. Que é? Uma hora dessas tu me manda o PDF desse livro. Não, mas o do Randall Knight, Randall Knight. Sim, não conheço esse mano aí. Esse nome. Beleza, vou mandar depois. E aí, essa questão aí, como é que faz? Deixa eu ver. A gente precisa soltar um pacote de alimentos. Tá. A altura, 80. A velocidade, tá? 120. A que distância ele deve soltar o pacote? Tá, eu tenho a velocidade, eu tenho a altura, tá? E é uma distância D. É, eu estaria maluco se eu pensasse. Não, nada a ver. Manda aí, manda aí, manda aí. Gosto de ideias malucas. Não, pensei em, tipo, talvez desenhando o diagrama ali do avião, onde ele tem que soltar, talvez forme alguma coisa geométrica, né? É, vai formar uma parábola, né? É, não. Tipo, vai cair assim, ó. Pensa comigo, né, velho? É que. Pensa comigo. É que é ruim pensar assim, mas. Ó, imagina tu andando, joga o teu celular pra cima. Tu tá Uhum. andando, tu jogou teu celular pra cima andando. Se tu continuar andando, ele vai voltar na tua mão. Já parou pra pensar nisso? É isso que acontece, né? Uma hora Assim, dessa, tu não faz isso com bolinha. Pega uma bolinha, tu tá andando, joga a bolinha pra cima, a bola cai na tua mão, joga a bolinha pra cima, a bola cai na tua mão andando. Não é isso que acontece? é, Pois é, isso parece trivial, mas não é, velho. Porque na prática, a bolinha continuou com a tua velocidade pra frente. Porque ela tava andando junto com você, certo? sim, sim. Você estava andando pra frente. Então, apesar de tu ter jogado ela pra cima, ela continua com a velocidade pra frente. E é isso que acontece quando tu lança um suprimento de um avião, né? Porque aqui tá o avião. Vamos fazer o avião maior aqui. Tu jogou o suprimento, o avião estava indo para frente com uma determinada velocidade, o suprimento também vai para frente com essa velocidade. Com a É, mesma velocidade, por sinal. Só que além disso, né, vai ter a aceleração da gravidade, puxando ele para baixo. Então, gradativamente, ele vai. Não é mesmo? sim, sim, sim. É isso aí. Então, na realidade, isso aqui é um problema bidimensional. Numa dimensão, na dimensão y, tu tens movimento retilíneo uniformemente variado, né? Sorvetão, vovô ateu, o y. E no x, tu tem quem, né? No x, tu tens a velocidade constante, ou seja, sorvetinho,
Esse é o ponto, né? Em X é MRU. Opa. Retilíneo uniforme, sorvetinho. Em Y tem MRUV. Tem todas as coisas que tem aceleração. Torricelli, Vovateu, sorvetão, vai depender das informações que o enunciado deu e o que o problema pede, né? O problema está pedindo a que distância ele deve soltar o pacote. Então tu pode começar resolvendo isso escrevendo a equação do sorvetão aí, né? Que é o que dá a distância, certo? Certo, certo. Então começa aí. Então a gente vai ter que analisar os eixos separadamente, certo? Isso, mas começa com o eixo Y, que é o que importa pra gente, né? Já que ele está falando de altura, a gente sempre tem que focar no que o problema está pedindo. Uhum. Então pode começar aí colocando os dados que o enunciado deu, né? Hum. Tu queres altura, tu pode definir a altura do avião como zero, né? E para baixo como positivo. Então ele vai cair aumentando a sua posição. Tu pode definir como negativo, a escolha é sua, né? A questão é que é recomendável colocar o avião no referencial e colocar para baixo como positivo, já que está caindo. Tá bom? Tá. Além disso, tem que colocar a velocidade inicial em Y. Qual é a velocidade inicial em Y? Em Y? Y é zero. Uh, isso, garoto, muito bem. Y é zero, só tem velocidade em X, né? Não, ué. Isso aí. Ah, mas é porque tem as duas, né? Uh, tens as duas, só que em Y é zero, porque ele foi Sim, largado, sim. Y é sacou? zero. Ele Show, foi show. largado. Depois, se tu pensares em X, ele vai ter a velocidade do avião para frente, né? Mas isso é para depois. Pensa só no que o problema está pedindo. Física, se a gente for usar todas as equações, a gente se perde. Tu tem que focar só no que o problema está pedindo. Tá pedindo altura, usa essa desgraça da altura aí, entendeu? Então, Beleza. quando tu colocares aí na equação tudo que tu tens para colocar, me fala. Tá, T não precisa, porque... Ah, não, T precisa sim, peraí. Não, beleza, os dados estão aqui. Coloca aí na equação. Tá. Faltou o Tá a T. tua equação por enquanto? Como é que tá a tua equação de y por enquanto? Y igual, o que mais? Peraí. No caso, você estava falando do sorvetão, certo? Sim, Tá. sorvetão. A S0, que eu Que é não. o zero, né? Que é o zero. É. Mais Pode V0. definir como zero. S. Desgraça. Agora que eu toquei, agora que eu me toquei. Pensando na altura, talvez. A altura. Bem, pior que a gente já tem altura, né? O que ele tá pedindo não é altura, desculpa, velho. Também, né, porra? Que hora é agora? Eu tô morrendo de sono já. A gente tem uma distância aqui, é isso que a gente quer descobrir, sacou? A distância que eu tenho que jogar pra cair lá onde tá o cientista. É. Então ele quer essa distância em X, entendeu? É isso que ele quer. Ué, Concorda comigo? a gente não ia chegar lá, não? Não, por esse caminho que a gente tá fazendo, a gente ia chegar. O problema é que eu gosto de explicar as coisas focado no que o problema tá pedindo. Senão tu Ah, vai se sim. perder. E o problema é que é essa distância. E essa distância, tu tem que concordar comigo, é uma distância horizontal em X, não é mesmo? Isso. Então a gente tem que fazer o sorvete. Sorvete. Porque não tem aceleração em X, tu tem que concordar comigo. É, não tem. A única aceleração que tem é em Y, certo? A É aceleração da gravidade. gravidade. Tem Isso. alguma força empurrando ele, alguma coisa para frente ou para trás? Não, né? Não. Então sorvete é o S igual a S0 mais VT. E tu sabes que, bem, S menos S0 aqui é a própria distância, né? Então tu pode deixar a distância igual a velocidade vezes tempo. A equaçãozinha que a gente usa aí desde criança. Uhum. E a gente tem a velocidade desse desgraça aí para frente, qual que é? Qual que é a velocidade dele para frente? É 120. Isso. Pronto. Então, se a gente tiver o tempo que esse negócio se ficou movendo-se até chegar ao chão, a gente descobre a distância, certo? Uhum. Mas a gente não tem esse tempo, não diz no enunciado, né? Não fala nada, né? Não tem. Então, o que que a gente faz numa situação como essa? Você chora? Não, rapaz. Tô Agora tu brincando. tens que utilizar as equações do. Não. Agora tu tem que utilizar as equações do eixo Y, tá?
É assim, mas é porque. Ah, mas tá meio fechado agora, é verdade. Deixa eu colocar aqui. Tá. O problema é, meu acervo de fórmulas é pequeno, cara. Foi o que eu falei. Deixa eu pensar em alguma. Sorvetão, velho. Sorvetão. Ah, vai voltar pro sorvetão, né? Isso, por quê? Por que que tu tens que fazer isso? Porque tu precisas encontrar o tempo. E o Ah, não, sorvetão tem tempo, né? aceleração. A gente Você tem aceleração da tem gravidade. aceleração, tem a queda, que foi 80 metros, né? Tá ali no enunciado, não tinha visto. Tem a queda, tem a aceleração, tem a velocidade inicial. Então a gente vai encontrar o tempo usando o sorvetão. Boa, né? Verdade. Não tinha ligado. Pode ser 10, né? Ou 9,6 falou alguma coisa? É, bem, daí é como a tua faculdade escolhe, né? Tipo, tem faculdade que deixa usar o 9,8, tem faculdade que tem que usar o 10. Daí não sei. Eu uso 9,8. Eu acho que é 9,8. Agora, uma dúvida. Dica. É... Ah, não, peraí. O D. O S ou o S0 que é a altura? É o S0, né? O S é o D, não é? Bem, se tu estás falando do deslocamento em Y, É. tu pode dizer que é o primeiro, né? É o primeiro. Mas já não é mais essa equação, agora é sorvetão, então não fica olhando para ela. Isso aqui é a equação do x, da horizontal. Agora eu tenho que usar a equação da vertical. É. Então, S0 eu posso Certo? determinar como 80 e S8. Desculpa, S00 e 80S, né? Pode ser? Como tu preferir. Só tem que tomar um cuidado. Se tu fizer isso, significa que para baixo tu tá diminuindo, certo? Ah, é. Então a tua gravidade vai ter que ser negativa. Então, peraí. Esse é o cuidado que tu tem que tomar. Entendi agora, beleza. Então, deixa eu. Bem, é uma escolha, né? Não tem escolha certa. É que Não, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Pegar 160. 160 16,32. Vai dar. Bom, gente, deu aproximadamente raiz de 16. mais conhecido como 4, né? Isso, 4,32 não. É porque não deu quebrado, sabe? Não sei. Não sei como é que. Deixa eu pegar aqui aproximadamente. Só É, para a não. raiz quadrada de 16 dá 4, então acabou, né? Não tem Não, conversa. não, não. É porque não é a raiz de 16 exatamente. Porque tu usou 9,8, né? Provavelmente teu professor quer que use 10, então, velho. Então Vamos pode lá, pegar. 80. Eu não sei, né? Não sou teu professor, mas eu acho que ele quer que use 10, né? Pra facilitar a vida aqui. Não, mas vai dar quase 4 então tá pra. Vamos estudar 9,8, vai dar Então quase. vamos aproximar para 4 e dane-se, né? Beleza. É isso. Então significa que foi 4 segundos. Pô, então descobrimos que ele demora na prática 4 segundos para cair no chão, certo? E bem, o tempo que ele demora para cair no chão é o mesmo tempo que ele demora para ir para frente. Então tu pode pegar esse tempo e jogar lá na primeira equação que a gente encontrou, para encontrar qual foi o deslocamento, né? Que vai dar. Bom, vai dar 480 que dá pra ver o gabarito, mas na conta também deu 120 vezes 4. Show de bola. Tá bom, feito. Bem, bora continuar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Salvar. E por a próxima, meu caro. Tu é carioca ou tu é fluminense, velho? Oi, desculpa. É carioca ou tu é fluminense? Eu sou carioca. Rio, pode crer. Quando eu fui pro Rio foi uma coisa de louco, velho. Eu achei tudo muito caro aí. Imagino que hoje deve estar bem pior. Não consegui nem comer aí, velho. Nossa, passei fome no Caro? Rio de Janeiro, foi foda. Acho que é caro, sim, é caro.
A gente se acostuma um Pois pouco, né? Virou meu padrão de preço. na época eu era pobre pra caramba também, então qualquer coisa que era cara pra mim, um prato de comida de R$ 10 era caro. Assim, mas é caro. É, mas eu achei caro, assim, em comparação com outras cidades. E, pô, os caras queriam cobrar caro em um X-salada, velho, que é tipo R$ 1 onde eu morava, assim. Que sabe aquele como é que se diz? Podrão? Você chama de podrão aí no Rio, né? E, pô, o cara queria me cobrar 20 pila num podrão, velho. Não é possível isso. Ô, velho, caiu sua net, cara. Não, não foi a net, não. Meu Google fechou sozinho, do nada, mas tá de boa. Pode ter sido uma atualização, alguma coisa assim. Acontece. Eu também, às vezes, no meio da aula, fecha e, vamos dizer assim, desconecta de todas as minhas contas. É uma desgraça. Nossa. Cuidado aí, cuidado com o seu antivírus. Muito bem, e aí, como é que faz essa? Tem que começar fazendo um desenho, né, meu cara? Senão não rola. É um bloco de aço, cara. Tem o peso, a massa, né? Encontra-se em repouso, então, pô, zero igual a zero. Não sei se eu vou usar, mas eu coloquei. Um barbante horizontal puxa o bloco. Tá, então já tem a tração do fio, né? Eu sei disso. Um coeficiente de atrito estático já me deu medo. Eu não sei direito o que é Mas isso. é só uma força nova que vai ter aí, entendeu? É uma força. Então tu só tem que pensar isso. Tá. Ah, né? Então tu tem que começar fazendo um desenho, certo? Eu Então tô faz fazendo um o desenho de um diagrama. bloquinho e tal, isso aí. Tá aqui o chão do bloquinho, tá aqui o bloquinho. Quais forças ele tem, né? Ele tá em repouso. Gravidade Então ele tem a gravidade, sempre tá na Terra, né? É um bloquinho normal, terráqueo. Se ele tá numa superfície, tem a normal. tem a tração. O barbante puxa, né? Então tem uma força aqui devido ao barbante. Vamos chamar essa força de força do barbante. Pode ser E, tração? Pode ser, diga, tração isso? isso é atração. Ah, sim. Mas, né, eu só desenhei aqui a força. E agora tens a força de atrito, né? Que é sempre contrária à tendência do movimento. É Então, se verdade. a tendência dele é para a direita no nosso desenho, né? Então, a força de atrito é para a esquerda, certo? Fato. Muito bem. Então, veja, o negócio é o seguinte: se ele vai escorregar, significa que é porque ele vai escorregar na horizontal e para a direita, não é? Hum. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter aqui para resolver o problema. Ele vai escorregar para a direita e na horizontal. Então, de certa forma, as forças do eixo Y por hora não importam, né? A gente precisa se preocupar apenas com a equação da segunda lei de Newton no eixo horizontal, concorda comigo? Eixo horizontal, certo? Certo, e aí como é que fica então? Vai pensando aí como é que fica, eu preciso pegar um pote aqui, só um segundo. Tranquilo. Voltei, velho, precisa pegar uns negócios aqui. Sim. E aí, como é que ficou a equação de segundo grau no eixo horizontal, meu caro? Falei besteira. Equação de Peraí, eu segundo tô, grau? tô louco já. A segunda lei de Newton, eu quis dizer. Ah, A segunda lei de Newton. Como é que ficou a ah, segunda lei sim. de Newton no eixo horizontal? Então, ó, eu acho que fica força resultante, no caso MA, Uhum. Que mais? é, é igual a. Oi? O que mais? Ah, tá. É igual a. No caso, já igualei.
e estabeleci a direita como positivo. Então ficou força de tração do fio menos a força de atrito. Perfeito. Só que ele está falando ali o mínimo valor da tensão do barbante para que comece a escorregar. Então, note que ele estava parado, certo? Então nós precisamos tirar ele da inércia, da estática. Por isso, a gente tem que utilizar ali na força de atrito o coeficiente de atrito estático, ok? Certo. Então, vai lá, vou fazer então, ó, depois é tu, hein? FB menos FAT igual a MA. Nós queremos encontrar o quê? Nós queremos encontrar o FB, certo? Uhum. Porque ele pede aqui qual é o valor mínimo da tensão do barbante para que comece a escorregar. Então nós queremos a tensão do barbante, FB, para que ele comece a ter uma aceleração. Beleza. Só que qual é o ponto? Para ele começar a acelerar, significa que ele está ali na tendência do zero ainda, né? Começar ele sair do zero. Concorda comigo? Então a gente tem que esse negócio aqui tende a zero. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, se isso aqui vai ser zero, está tendendo a zero, não posso colocar que a aceleração é 1. Não faz sentido. A aceleração está tendendo a zero. A força tem que ser igual à força de atrito estática. A força que eu estou puxando tem que ser igual à força de atrito estático máxima. Para vencer a força de atrito estática, ele começar a andar, sacou? Certo. Não é lógico, é bem lógico, né? Eu preciso que essa força vença a força de atrito estático. E aí, tu lembra da equação da força de atrito estático? Não, não mesmo. Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Agora a tua missão, então, é encontrar quem é a normal, né? Porque o coeficiente de atrito estático já foi dito no enunciado. O anormal não seria, pô, espero não estar falando besteira, mas não seria 2 quilos? Bem, força não é medida em quilo, é em newtons, né? Verdade, então 20 newtons. Perfeito. Nesse Bom. caso tem que ser 20 newtons porque tem que ser igual ao peso, né? Uhum, isso. Certo, então qual que tem que ser a força do barbante? Tá. Tá conseguindo me ouvir ainda? Tô, cara. Ah, show. Peraí que eu tô anotando. É igual a 0,8 vezes 20. Perfeito. Isso dá 16. Perfeito. E agora a próxima coisa ali. Qual será se a tensão 20? Então, o que ele está dizendo aqui, de certa forma, é que ele vai manter a força que ele usou para puxar, né? Só que o que que acontece? Quando a gente já foi na academia ou alguma coisa, já empurrou algum sofá, um negócio assim, para tirar ele da inércia é mais pesado. É para tirar um peso ali da máquina no começo é mais pesado. Sim. Então o que que tu precisa, né? Tu precisa dessa força mais alta para vencer o atrito estático. Depois é mais fácil empurrar. Como é que a gente repara isso na nossa continha? Pelo próprio valor do atrito estático e do atrito cinético. Olha só, o atrito estático é maior que o cinético, tá vendo? Uhum. Ou seja, depois que o negócio está em movimento, a força de atrito continua, só que ela é mais fraca. Porque o Mi não é mais o atrito estático, que foi o caso aqui. Agora vai ser o atrito cinético, entendeu? Entendi. Então vai ficar. E agora, né, tem outra coisa também. Ele vai ter aceleração. Então, não vai ser zero. Então, tu vai ter a mesma fórmula aqui, né? Só que agora com aceleração. Então, a gente vai ter que encontrar a aceleração para usar equações de movimento, tipo o Torricelli, o Vovoateu, etc., sorvetão, para encontrar o que ele está pedindo aqui, ó, módulo da velocidade, porque nessas fórmulas não tem velocidade, concorda comigo? Concordo. Então a gente vai achar aceleração nessa fórmula para depois jogar em alguma outra que envolva velocidade, aceleração e deslocamento, né? Que foi o que ele deu ali.
ok? Uhum. Então a gente começa isolando a aceleração aqui. Vai ficar FB, que é 20, né? Continua sendo 20 o FB, tá ali no enunciado. A força de atrito agora vai ser o coeficiente de atrito cinético, porque agora a coisa está se movendo, então cinético significa movimento, né? Vezes a Sim. força normal, que tu tinha me dito que era 20 quilos, né? Peraí, só um segundo. Tudo. 0,6 do atrito cinético. Ah, tá, beleza. Porque agora o coeficiente é o que a gente toma como referência ao cinético, que já está em movimento, é isso? É exato. Essa aqui é a questão B já, que tem isso. Tá, E dividido pela massa, que é 2, né? Então agora tu faz essa continha e encontra a aceleração para nós aqui, por favor. tá, um segundo. Deu 4. Caramba, a aceleração deu 4, Deu 4. porque vai ficar 20 menos 12, que dá 8 dividido por 2 dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado, né? Isso. Sabe que a aceleração, ela tem um significado bem interessante, né? A aceleração é a derivada da velocidade, né? É a taxa de variação da velocidade no tempo. Aham. Então, agora que tu encontrou 4 metros por segundo ao quadrado, tu interpreta então que a cada segundo que passa, essa caixa aumenta a sua velocidade em 4 metros por segundo, né? Então ela estava no zero, porque ela estava estática, parada. Passou um segundo, aumentou 4. Passou outro segundo, ela já está 8 metros por segundo, e assim vai, né? É uma interpretação importante tu ter da aceleração para entender mais ou menos como vai ser esse teu problema aí. Rapidinho ele chegaria então em meio metro de deslocamento. Muito bem. Só uma interpretação boba aqui. Agora ele quer saber qual é a velocidade. Tu acabou de encontrar a aceleração, certo? Certo. Ele quer saber qual é a velocidade e ele te deu a distância deslocada. Tem alguma equação dessas várias que eu já te falei hoje, de cinemática, que envolve aceleração, velocidade inicial e final e deslocamento? Torricelli. Boa, garoto. Boa. Ah, Tem que usar a Torricelli aqui, isso mesmo. Vai lá, na fé. tá. Show. Ó. Tá. Não esquece dos quadrados, hein? Sim. A velocidade, beleza. Vezes zero, a gente sabe que é zero, certo? Sim, ele estava parado inicialmente, então é zero. Sim. 2 vezes 4 vezes posição final mais inicial. Posição final era zero, né? Então 0,5. Tá, isso. Eu espero que dê 2, que é o gabarito. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Talvez tu Peraí que esqueceu alguma coisa aí na equação, não sei. como eu botei 2 vezes A, que é 4. A é 4. Será que A não é 4? Ah, é, pô, esqueci o. Esqueci. Putz, você falou e eu esqueci ainda. A raiz? Esqueci da raiz quadrada. Ah. Vai ficar 4 vezes 0,5, que é 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2, né? A Show. resposta é 2. 2 ms. Beleza, bro. Isso aí. Pô, velho, é que tu, não sei como tua mãe me chamou, velho, pra dar aula, mas acredita que ontem, foi ontem a Record me chamou pra uma entrevista na Domingo Espetacular, velho. Você acredita nisso? Sério, você? Eu mesmo. Quando que é? Você aceitou? Pra explicar um acidente que teve de carro. Na verdade, um pneu saiu de um caminhão e daí ele tem a explicação de se aquele pneu poderia matar uma pessoa. Caraca, que brabo. Você aceitou? Pois é, como eu tô em Portugal, não ia ter como eles me entrevistarem, né? Eles queriam uma coisa presencial, daí eu indiquei algum professor meu lá do doutorado lá que mora em São Paulo.
Daí vai ficar com eles mesmo. Mas, Ah, porra, honra do caramba, né, velho? Pensa, porra, ser muito chamado pra um negócio brabo. desse. Muito Pois é, maneiro mesmo. Caraca, pois parabéns é. aí, cara. Muito, muito Valeu. brabo. Beleza. Ó, esse problema é um probleminha clássico dos clássicos também, cara. Tem um igualzinho no Harley, que, né, é uma coisa que na prática a gente imagina acontecendo, né? O disquinho tá girando ali em cima e ele girando desse jeito permite que a pezinho aqui embaixo fique parado, né? Isso é bem interessante. Então é como se tivesse uma força aqui em cima por causa do giro segurando o peso aqui para ele não cair, né? Isso aí acontece, a gente faz isso na nossa vida aí, o tempo todo, né? Eu já fiz isso várias vezes, pelo menos. Ficar girando um negócio assim e uma outra coisa ficar parada por causa dele. Muito bem. Então, claramente, né? Tem uma força vencendo a força peso, que é a força de tração dessa corda. Senão, o pezinho ali de baixo estaria caindo, né? Porque Uhum. o peso aqui de baixo tem a força peso, não tem jeito. Sim. Mas ele está numa corda e ele não está caindo, então a corda está esticada, claramente tem uma tração, certo? É isso aí. E claro que como a gente está falando de um problema de corda, a tração que tem aqui, né, a tração da corda aqui é a mesma tração que tem na outra ponta. É sempre assim, cabo de guerra. Ah, sim, é Beleza? igual. Igualzinho. E outra coisa, né? O negócio está girando. Força quando tem giro, te lembra algo? Lembra a velocidade angular? Tá por aí. Tu tá querendo lembrar, na verdade, da aceleração centrípeta, né? Que tem Ah, a ver com a velocidade angular, né? Porque na prática é a velocidade angular vezes R. Né? Força centrípeta é massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes R, um negócio assim. Mas, de modo geral, na escola, na faculdade também, a gente costuma ver como a força centrípeta está sendo massa vezes V quadrado sobre R. Né? Aquela expressãozinha clássica lá, né? Que o somatório das forças quando está girando não é exatamente igual a MA quando está girando, mas sim massa V quadrado sobre R. não sabia Essa é a disso. famosa força centrípeta. O negócio é o seguinte, né? Tem gente que vai fazer essas contas aqui, vê o negócio girando e desenha uma força centrípeta assim. Ah, tem uma força centrípeta aqui apontando para o centro da trajetória, por isso está girando. Errado, erradíssimo. A força centrípeta ela nunca aparece na resposta. A força centrípeta é o somatório das forças quando algo está girando. Isso é muito importante de tu decorar, entendeu? Tem muita gente que não entende isso. Fica procurando força centrípeta onde não tem. A força centrípeta é o somatório de forças num movimento circular. Pronto, acabou. Por exemplo, quando tu está fazendo uma curva com o teu carro e o carro não vai para tangente, tu não sofre um acidente, quem que tá segurando ele? A força centrípeta, beleza, mas de onde ela vem? Vem do atrito da roda com o chão. A força de atrito é a força centrípeta. Se por acaso teu freio falhar, não vai ter força centrípeta, não vai ter giro na curva, tu vai sair pela tangente e vai rolar um acidente, beleza? Beleza. Então a força centrípeta, ela é esse somatório de forças que causam o movimento circular. Agora a gente olha para aquele disquinho ali, o M1, e eu percebo aqui que a única força que está associada ao giro é a tração da corda. Tem alguma outra força? E o giro? É. Porque eu sei que Hum, tu tá pensando, tem a peso e tem a normal, né, professor? Tá, tudo bem, mas elas estão perpendiculares ao giro. A peso tá para baixo, a normal tá para cima. Se elas estão perpendiculares ao giro, elas não afetam em nada o giro, né? Não, Da beleza, mesma forma que a mas gravidade. se o bagulho tiver. é, se esse Atrito? barbante tiver. Não era nem de atrito, não. Era mais uma força externa mesmo, que eu não sei se tem. Não, a única que temos aqui é a tração, não tô vendo outra, não. Ah, tu tá pensando assim, tem alguém que tá girando ele, né? Deve Isso. estar pensando isso. É. É um pensamento bem realista, tá completamente certo. Só que na física aqui a gente desconsidera que tem alguém girando, é bizarro, mas Se é ele não assim, fala entendeu? nada, né? Se ele não fala. Pode crer. Tem que pensar que não tem atrito, então alguém deu um peteleco ali, o negócio tá girando para sempre, entendeu? Tipo no espaço, os satélites, ninguém tá girando eles ali, né? Entendi. É a gravidade da Terra, né? Então, foi um peteleco ali que o Elon Musk deu no, no satélite para ele chegar lá na estratosfera e agora ele tá girando para sempre. A mesma coisa tá rolando aqui, beleza?
Beleza. Então a única força que temos aqui mantendo o giro é a atração. Show. Então a gente pode dizer que a atração é igual a massa v quadrado sobre r. Bem, eu já falei coisa pra caramba aqui. Dá uma pensada, senão vai virar vídeo do YouTube esse negócio. Preciso que tu dê uma pensada no que tá rolando aí e chegar na resposta que tá pedindo. Acho que tu nem leu o enunciado. Então faz isso aí, tá bom? Depois que tu tiveres dúvidas, tu pode perguntar. Deixa eu só arrumar aqui pra você. Agora sim. Ah, tá, com que rapidez? Rapidez no caso de velocidade, né? Aham. Tá. É, rapidez é como o pessoal chama velocidade aqui em Portugal, por sinal. Ah, é, velocidade é rapidez, então. Eles costumam chamar de rapidez. Tá. Então, tem que pensar em alguma coisa que relacione massa e raio, porque é a única coisa que eu tenho. Bem, eu já coloquei tudo ali pra você, né? O Colocou. que tu Ah, tem pra resolver é isso aqui. E a única força que tu tem é a força de tração. A questão é que tu precisas entender o que o problema tá pedindo. Me diz aí, o que, que o problema tá pedindo? tá pedindo velocidade. A velocidade com que ele gira, certo? Aquela equação ali tem velocidade, certo? Certo, então vai só isolar ela, vai ficar somatório das Basicamente. forças vezes Isso. E, vezes o raio. Peraí, Bem, deixa qual eu é a ver. única força que está agindo sobre o disco que está girando? Força de atração, né? A tração da corda, exatamente. Então, o somatório das forças ali é só a tração, entendeu? Tração igual massa v quadrado sobre r. Tá, beleza. E agora tu isola a velocidade, gostei. Tá, mas peraí. Como que eu sei qual é o. Pera, não, beleza. Somatório das forças. Não, entendi, não sei quem é o somatório das forças, entendeu? Acabei de falar e tu também que é atração, velho. Atração. Atração é a única força que está agindo nesse negócio girando. Só a atração. Não, isso eu entendi. Então, pronto, é a única força. Não tem outra. Ah, agora que eu li. Não, não, beleza. O que tá me confundindo é a atração é igual, certo? Sim. É igual pra quem tá ali embaixo e quem tá ali em cima. Isso, exatamente. De tal forma que, se aquele bloco lá embaixo está parado, a tração é igual ao peso Hum. dele, né? Não, sim, sim, essa parte. Eu só tava em dúvida, tipo, em quem era a atração, mas depois que eu lembrei do que você falou. Perfeito. Quando chegares, então, na resposta da velocidade, me diz.
Tá, eu cheguei em V quadrado igual ao somatório das forças, que no caso seria a tração, que no caso seria o peso do cilindro, que é 5 newtons, certo? Perfeito. Vezes o raio, que é um, sobre a massa, que seria 0,5 quilos, certo? Certo. Beleza? Então aí fica 5 sobre 0,5, que dá 10, e fica a raiz de 10. Mais conhecido como raiz de 10, mas essa não é a resposta. Pois é, então, isso que eu achei estranho, por isso que eu falei. Bem, acho que você errou alguma coisa no caminho. Vamos isolar o nosso querido velô primeiro, né? Que era tração. E a tração é igual à massa do bloco 2. Do bloco 2 vezes a gravidade é igual a massa do bloco um V ao quadrado sobre R. Alguma dúvida? Não. Não? Pode crer. Então agora eu vou isolar a velocidade. Então a velocidade fica lá, o R vai multiplicando, outra massa dividindo, vai ficar M2 sobre M1 GR raizona. Chegou em algo assim? Eu acho que eu. Puta, peraí. Sabe um Dá uma pouquinho. olhada no que eu fiz aí e rearruma aí o que você fez, então. O mv ao quadrado sobre r eu fiz, eu só não fiz o m2g. Esqueceu a parte ali do peso, né? E por que que você usou o m1 daquele lado lá, no v ao quadrado sobre r? Porque do outro lado é o M1. Tipo, a massa aqui que a gente tá pensando é no giro da massa um, certo? É a massa um que tá girando. Então é a Ah, massa um que vai ter o movimento circular. show, Beleza? show. Show. Pode crer. Então cuidado aí com as massas. Se fossem iguais, dava pra cortar, né? Mas a gente tá falando de coisinhas diferentes, então não rola. Tá, esquece. Agora é só colocar os valores que estão enunciados lá, né? Não sei se tu tá com esse PDF aberto aí. Acho que é bom abrir, né? Pra não ficar dependendo aqui do. Pra poder mostrar as equações e tal. Assim, beleza. Peraí, então. Deixa eu só anotar isso aí tudo. Tá? Deixar registrado. É, deixa eu pegar aqui. Essas Show. questões aqui, assim, velho, ó, não é querer menosprezar nem nada, mas tu pode ir com segurança pra prova que elas não tão difíceis, tá? Então, assim, bem nível ensino médio, na real, É, essa, sabe? essa prova. Fala. Essa lista, né? Se tu estudares e a prova for igual à lista, pô, tá de boa. É Não porque são as questões difíceis do livro, pode ter certeza. as outras provas. É porque essa foi a prova de segunda chamada. Eu me arrependi de não ter faltado nenhuma prova, porque as outras provas estavam muito mais difíceis do que essa. Pô, essa aí tava Hum, de boa, velho. Eu não sei se você vai se Tomara que derreter. caia uma parecida agora, então, né? Eu acho que, pô, cara, como é prova final, não sei se ela vai querer perdoar, não, mas. Pode crer. Vamos lá. Deixa eu. Bem, dá uma lida aí e vê o que rola. Um carrinho de 3 quilos está se movendo para a direita com uma velocidade de 1 metro por segundo.
Tá. Eu não sei, eu não manjo direito as paradas aí do Rio, mas tem um negócio chamado CIS-Rio, CSRJ, sei lá, que tem um curso de física lá que as questões são barra pesada nesse curso. Onde? CIS-Rio. Eu não sei, é CIS-Rio, alguma coisa assim. É aqui no Rio mesmo? No Rio de Janeiro, na É. cidade do Rio. Ah, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Eu não sei se é em Niterói, né? Mas Ah, eu, sim. eu lembro ser da UFF, da UF. Uhum. Mas, pô, Sesgran Rio, um negócio assim. Pô, que bagulho barra pesadíssima. É, as provas estavam difíceis. Essa daí é uma exceção, mas as outras estavam bem complicadas. Deixa eu pensar. Bom, já fiz o diagrama. E aí, bom, beleza até aí. Velocidade negativa para a esquerda. Agora, tem a fórmula. Tá, deixa eu pensar. Fórmula de colisão, acho que eu lembro. V1 é igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes V. V2 é igual a 2 M1. Tá certo? Essa é a linha de raciocínio? Por hora sim. Tá. V. V é uma velocidade em comum entre as duas. Seria a resultante? Velocidade resultante, tu queres dizer velocidade final. Então, é porque, sabe essa fórmula que eu recitei agora? Aham, Então, tem V nas duas, nos dois. sim. Só que esse V é um V em comum, certo? É um V igual para os dois, não é ou não? E as velocidades aqui me parecem estarem todas distintas. Vamos pensar uma coisa de cada vez. O momento inicial é igual ao momento final, né? Tá. O momento inicial aqui, antes da colisão, né? Vamos ver o que estava rolando. Tinha um carrinho indo para a direita. Quando sofre uma colisão com outro carrinho, estava para a esquerda. Então eles têm sentidos diferentes. É um menos o outro, então. É o M1 vezes o V1 menos o M2 vezes o V2, certo? Uhum. Como um tá para a esquerda e outro tá para a direita. Depois da colisão, o carrinho de 3 quilos, que é o carrinho M1, porque é o primeiro ali do nosso problema, ah, passa a mover-se para a esquerda, com uma velocidade de 1. Qual é a velocidade final do carrinho de 5? Muito bem, então a gente vai ter que colocar menos M1, porque ele está para a esquerda. Vamos chamar aqui de V1 inicial, V2 inicial, V1 final. Mais agora o M2, V2 final. A gente está interessado nessa velocidade aqui. Todo o resto a gente tem, ok? Certo. Das massas, temos todas as velocidades, elas estão no enunciado, é só colocar na fórmula e isolar o que o problema está pedindo. Beleza? Beleza, beleza. Então, beleza, joga os numerozinhos aí, simplifica o que der, né?
problema maior em momento, né? Não é exatamente ficar jogando coisas na fórmula, é quando precisa, por exemplo, de energia, né? Que às vezes a gente precisa de energia, até é complicado. Ou fazer a interpretação que momento só funciona quando não tem força externa. Por exemplo, um movimento que tem qualquer força externa, tipo a gravidade, não pode usar a conservação de momento. Então, por exemplo, por que numa explosão, né? Você já deve ter visto uma explosão, né? Os projéteis eles se movem, né? Como se fosse uma esfera, né? Por exemplo, se tu tens aqui imagina que isso é uma bomba, né? Uma bomba vai explodir. Quando ela explode desse jeito, certo? Já parou pra pensar nisso? Que é isso que acontece? Sim, sim. Pois é, agora por quê, né? Porque na prática, a bomba estava parada, o momento dela era zero. Depois da explosão, o momento também tem que ser zero. Apesar de ter rolado a explosão, os corpos estarem se movendo. Mas como o momento tem que ser zero, vai ter uma parte que vai para cima. Então, para compensar, tem que ter uma que vai para baixo. Vai ter uma que tem que ir para a direita. Vai ter para compensar, vai ter que ter uma para a esquerda. E assim sucessivamente, entendeu? Por isso que uma Uhum. explosão é sempre simétrica, por mais bizarro que isso seja. Porque está conservando o momento dos pedaços do projétil. É, doideira. Isso. Mas, cara, o que acontece? Calma aí. Pô, achei dois, sabia? Devo ter feito alguma conta errada. Peraí, deixa eu Tem pensar ainda. dois ali. Tem dois ali, velho. Não pode ser dois. Ah, é 0,8 ele tá dizendo, né? É. Bem, vamos lá. 3 vezes a velocidade que é para frente, 1 menos 5, velocidade 2 igual menos, porque vai ser negativo, né, de acordo com o anunciado. A massa é 3, ele é 2 para a esquerda, mais massa 2 que é 5 vezes a velocidade que nós queremos descobrir. Não, é um, é menos 3 vezes um. Ah, verdade, velho. Agora que você falou. Então, a gente quer descobrir. Vamos deixar eu Uhum. ver assim pra não ficar carregando um monte de coisa. Então, se eu não errei nada, né? Eu acho que não. Aqui vai ficar 3 menos 10, vai ficar menos 7. E aqui, menos 3 vai para lá mais 3. 5V. Então vai ficar menos 4 sobre 5, igual a V. Eu passei o 5 dividindo já, certo? Ah, tá certo. Certo, mano. E 4 quintos é 0,8, né? É, deu certo. Para a esquerda negativo. Só que eu só achei estranho, porque o que eu mudei foi que eu coloquei o menos do. Oh, desculpa. Eu coloquei o 2 do 5 vezes 2 e o um do 3 vezes um negativos, porque eles estão indo para a esquerda. Eu achei que Mas fosse. eu já deixei na frente o sinal negativo, né? Ah, é, eu fiz de novo, eu troquei. Tu colocou de novo, daí ficou positivo. Menos com menos dá mais, né? Tá errado. É burro, verdade. Tu pode colocar da forma que tu achar mais apropriado. Eu achei melhor para explicar desse jeito. Mas às vezes na conta é melhor mesmo deixar como tu Justo. fez, né? Beleza? Beleza, vamos pegar a outra. Essa aqui eu acho que é de energia. Normalmente que a gente vê um parquinho de diversão assim é energia. Deixa eu por aqui.
Hum, Engraçado, essa eu tô mais travado, porque, sei lá, parece que tem muito pouco dado. É, mas tem conservação de energia, certo? Certo, faz sentido, faz sentido. Então a energia em qualquer ponto aqui deve ser a mesma. Então isso é Ah, meio que mais uma informação, né, que vai te ajudar a dizer, por exemplo, que a energia potencial ali no ponto 18 metros, né? A energia hum, potencial ali vai ser igual à energia total lá em 10 metros. Que no caso, em 10 metros ali, vai ser energia potencial também, mais energia cinética. é. E daí na energia cinética está a velocidade que tu estás procurando, né? Tem muita coisa que dá para cortar aí, né? Tu deve estar pensando, cadê a massa? Cadê a massa? Né? Mas ignore a massa. Porque de verdade a massa não importa, uma vez que é a mesma massa durante todo o trajeto, né? Então ela vai se cortar nas equações. Por isso que tu sempre tem que fazer primeiro algebricamente as contas, né? E isolar aquilo que o problema está pedindo. Então isola primeiro a velocidade, depois tu joga os valores, tá bom? É a Ah. dica que eu te dou. E no caso eu vou usar a mesma fórmula do anterior, da questão anterior. Não, conservação de energia, não de momento. Verdade. Você tem que utilizar as equações de energia, né? A energia potencial é mgh, a energia cinética é mv quadrado sobre 2. Essas aí tu tem que usar. Então vamos lá no teu formulário essas fórmulas ali. Tirei essas fórmulas lá do teu Ah. formulário. O... Lembras bem desses negócios de conservação de energia? Cara, a conservação em si não muito. Eu imagino que seja a soma das finais igual à É, inicial, a a mesma coisa. energia em qualquer momento é a mesma, né? Esse é o ponto. Então, como tu tem duas energias aí bem específicas, né? Que é nessa situação inicial e na situação final, né? É elas que tu vai dizer que são iguais para isolar o que precisa para encontrar a resposta, né? É. E no caso seria a soma delas seriam iguais, é isso? Então, uma igual a outra. A energia inicial aqui é igual à energia final, né? A energia aqui nesse ponto igual à energia aqui nesse ponto. Não, não. A soma que eu disse não é. A soma que eu disse, na verdade, era a soma da potencial com a cinética. Ah, sim, sim, mas essa potencial com a cinética vai rolar só ali no segundo ponto, tá? Porque no primeiro ponto o carro foi abandonado, ou seja, ele tinha velocidade inicial zero, ok? Então ali no primeiro ponto só tem energia potencial gravitacional mesmo.
Boa. Beleza. Daí isola a velocidade, né? E note que as massas todas se simplificam. Uhum. Uhum. Show. Vamos ver se por enquanto a gente tá parecido aqui. Show. Tá aí, beleza. Aí, Aí beleza. Então, substituindo dá pra cortar massa pra caramba. Não é pra isso. substituir, é pra isolar o V primeiro, hein? Isso não, não, sim. Senão. Sim. Isso feito. Beleza, 2G que vai multiplicar esse ΔH na prática, né? Porque fica. Esse cara vai pro outro lado, troca de sinal. Então vai ficar ΔH na real, porque fica H menos a galinha. Variação da altura, basicamente. Igual ao V quadrado, que foi o que sobrou, então bota a raiz já. Beleza. 2G ΔH. 2 vezes G vezes a variação da altura. Uhum. Peraí. Tá. Isto G inicial menos G final. Bom, gravidade falou alguma coisa ou vai 10? 10, né? Vai ficar bonito. E parece que teu professor tá usando 10 mesmo, porque nos outros problemas a gente usou 10 e bateu a resposta exatamente, né? Uhum. E tu fez uma percepção muito boa, cara. Parecia que não tinha muita coisa mesmo, e de fato não tinha, né? Mas tinha o suficiente, porque a massa não precisa, corta, não importa. E tem a conservação de energia, que por si só é uma informação, né? Que não estava explícita, mas a gente usou. Uhum. Cara, deu. Porra, é foda. Deu.
Deu 16,12 a raiz quadrada disso, pra mim. Tu diz, é. Vamos ver. Se eu não errei nada, né? Acho que não. Acho que não errei. Acho que não errei. Vamos ver. 2 vezes. Oh, cara. 2 vezes 10 vezes a delta H, um menos o outro, né? Então vai ficar 8. Então 20 vezes 8, 160. Certo? Tá. Bem, o que é 160, né, meu caro? É 4 ao quadrado vezes 10. Então 4 ao quadrado, o 4 sai para fora, sobra só a raiz de 10. Vamos ver. Essa é uma boa resposta já. Só que quanto que é a raiz de 10? É perto da raiz de 9. Né? Raiz de 10 e raiz de 9 tem que ser números próximos, né? Sim. Concorda comigo? Então significa que a raiz de 10 é quase 3. Ah, Então essa resposta é quase 12. Sacou? ok. Pois é, então a resposta é 12. Acho que você errou. 12 um pouquinho pra cima, né? Que é 13. Tá bom, dei um migué, mas bateu, vai dizer. Bateu, né? Arredondando pra cima, bateu. Cara, só tem Beleza. nada porque, ó, se você for olhar, cara, vai ficar 2. É porque eu não fiz por delta H, né? Eu não deixei delta H. Ficou raiz de 2G HI menos GHF. Foi isso que eu achei estranho. HF, no caso, é Ah, final. esse teu erro, né? O 2 tinha que multiplicar tanto tanto o GH quanto o GH'. Ah, show. Esse foi teu erro. Percebeu, né? Show de bola, cara. Tá voando, tio, tá voando. Acho que você tá bem. Quando que é a tua prova mesmo? Quê? Quando que será a sua prova mesmo? Pô, amanhã. Pô, vocês acham que eu faço milagre, né, velho? Você é louco. Não, não, não Tudo tem bem. milagre nenhum, não. É só um pingo de esperança que eu ainda tem, sabe? Não, velho, você tá bem, dá pra fazer. Que é isso. Você fez praticamente tudo sozinho, chega com confiança amanhã, tá? Beleza? Admito que eu tô, enquanto a física, eu tô um pouco desesperançoso porque eu tenho um problema com essa prova de física que eu tenho dificuldade de fazer especificamente ela. Na hora ali, eu entro em choque, cara, nessa prova de física. Eu não aprendi a fazer ela esse semestre. É porque todas são iguais, né? Eu não aprendi a fazer ela direito. Eu não sei, é uma questão meio Entendi. pessoal, assim, sabe? Tipo, sabe quando você não sabe fazer a prova? Então, Sim, sim, sei bem, velho, mas a questão é justamente essa. Eu garanto pra você, você tá bem, né? Você tá conseguindo fazer a maioria das coisas sozinho. Engata, né? Dá aquela lida, engata uma primeira ali que tu vai conseguir fazer todas. Começa pela mais fácil, né? Lê tudo antes de começar as questões, para relembrar o que a gente conversou hoje, né? Amanhã cedo pega e lê tudo que a gente fez hoje também. Tenho certeza que você vai bem, cara. Beleza? beleza. Então tá bom, meu querido. Tudo de bom aí, boa sorte. Depois me fala como é que você foi na prova, tá? Já, obrigadão.